Olá pessoal, tudo bem? Paralelamente à crônica leiga, representada por escritores como Pero Lopes de Souza, Magalhães Gândavo, só para citar alguns, o período quinhentista pôde contar também com uma crônica religiosa, um material de conteúdo pedagógico riquíssimo. Podemos dizer que a literatura jesuítica produzida aqui no Brasil foi uma das consequências da Contra-Reforma religiosa que estava acontecendo por quase toda a Europa. Então, quaisquer que tenham sido os méritos de caráter estritamente pedagógico desses religiosos, desses padres aqui na colônia, nós temos que ter em mente que eles eram homens tradicionais, reacionários. Isto é, eles não concordavam, eles não compactuavam com as ideias, com os princípios, com a política, com a filosofia da reforma religiosa que estava sendo perpetrada por Lutero na Alemanha. Então, em vista disso, temos que perceber que a catequese e não a instrução é que era o objetivo desses padres. Esta era a razão de ser das suas atividades aqui. Essa conquista das almas dos indígenas, dos nativos brasileiros pelos padres católicos, nada mais era que o desdobramento de uma ideologia religiosa medieval. Sim, havia uma disputa acirrada aqui, uma concorrência, se é que posso usar essa expressão, pelas almas dos homens. Então, a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, enviou os seus missionários a diversas partes do mundo justamente para combater, para lutar contra a reforma religiosa que estava em curso naquela época. Aqui no Brasil, dentre os diversos religiosos que chegaram neste período, alguns nomes se destacaram: Manuel da Nóbrega, Fernão Cardim, José de Anchieta. Da Nóbrega nos deixou escritos, registros, que também falam das suas habilidades de administrador. Já Fernão Cardim produziu vasto material informativo a respeito das capitanias pelas quais ele andou, nas quais ele percorreu. E o nosso José de Anchieta nos falou profundamente sobre a sua mística religiosa, sobre a sua fé, esses elementos que ele tão bem soube representar durante a sua vida. Os jesuítas chegaram ao Brasil em 1549, juntos com o primeiro governador-geral Tomé de Souza. O líder desses religiosos era o padre Manuel da Nóbrega, e eles não pouparam esforços. Deram especial atenção aos filhos dos indígenas, às crianças, por melhor assimilarem os conteúdos da catequização. Esses religiosos permaneceram no Brasil em vários locais do litoral até em torno de 1605. Os princípios da fé católica foram introduzidos através de várias estratégias. Usou-se, por exemplo, a teatralização de cenas bíblicas e de situações, momentos comoventes e fortes da vida de Jesus Cristo e outros santos católicos. Usou-se também o diálogo propriamente dito, cantos, outras narrativas. Esses espetáculos cênicos invariavelmente iniciavam ou finalizavam com alguma coreografia acompanhada por um cântico típico, a fim de melhor atrair, a fim de melhor chamar a atenção dos indígenas. Mas por que tanta história aqui não é verdade, se esses vídeos tratam de literatura? Bom, gente, não podemos esquecer que nós precisamos contextualizar o momento sócio-histórico deste período que nós estamos falando, a fim de melhor assimilarmos, de melhor compreendermos esta época, este momento da nossa literatura. História e literatura andam sempre juntinhas, não se esqueçam disso. Manuel da Nóbrega exerceu tanta influência
que o seu nome para sempre será lembrado em nossa literatura. Apesar de seu pequeno problema com a gagueira, ele soube muito bem conquistar tanto europeus como nativos brasileiros e indígenas. Não temia encontrar-se com eles, com os quais falava sem assombro, sem embaraço, sem temor, através de um intérprete. Da Nóbrega deixou cartas, e através dessas cartas ele fez os seus desabafos. Desabafou contra toda a sorte de calamidade que ele presenciou aqui entre europeus e indígenas. Ele desabafou contra toda a sorte de humilhação e de injustiça que ele viu serem cometidas aqui. Desabafou contra a falta de humanidade por parte dos colonizadores, pela forma como eles tratavam os índios. Através de seus escritos, nós percebemos que o indígena, que o nativo brasileiro, era dócil, tinha uma imensa vontade de aprender e de se relacionar com os colonizadores. Também vemos ali algumas perguntas de natureza um tanto embaraçosa a respeito de Deus que os indígenas faziam. Queriam saber se Deus tinha uma cabeça, se ele tinha braços, como ele se vestia, como ele se alimentava, se ele tinha uma esposa, qual era o nome dela, entre outras. Da Nóbrega participou ativamente da fundação de Salvador, de Rio de Janeiro. Também a cidade de São Paulo, fundada oficialmente em 1554, originou-se de uma aldeia indígena que foi catequizada por esse padre junto com José de Anchieta. Essa catequização deu origem a uma colônia que teve início com a construção de um colégio que recebeu o nome de Colégio São Paulo, que prestava-se exclusivamente à catequização dos índios. Manuel da Nóbrega faleceu em 1570, com a tristeza de não ver assegurado o direito, o respeito à cultura dos índios brasileiros. No próximo vídeo, eu quero então falar um pouquinho sobre a vida e as obras do padre José de Anchieta, este grande destaque da literatura jesuítica em nosso país. Estão percebendo a importância de analisarmos os trabalhos realizados pelos religiosos, assim como a contribuição que eles deram às primeiras manifestações literárias no Brasil, ainda que elas tenham sido de caráter e conteúdo pedagógico e informativo? É verdade. Não se pode estudar literatura brasileira sem também estudar-se a obra, o trabalho realizado por esses homens no tempo do Brasil colonial. Sim, é verdade, reconhecemos que por trás desse trabalho havia uma forte ideologia religiosa europeia orientando aqueles homens. Também é fato que aquela primeira visão edênica que tiveram alguns escritores portugueses que aqui chegaram, tomados por uma exaltação emocional muito grande, fez com que eles escrevessem a respeito da descoberta de um suposto paraíso aqui e dos habitantes desse paraíso, que eram os índios. Essa visão mostrava os índios como uma criatura dócil, inofensiva, sem perigo algum, amável, simples. Pois bem, aquela primeira visão foi cedendo espaço a uma outra visão, brutal, cruel, que fez com que esses índios passassem a ser vistos pelos mesmos colonizadores como criaturas más, perigosas,
inimigas da civilização e que por isso precisavam ser escravizadas e mortas. Eu venho frisando que uma olhada na história nos permite entender muito de tudo o que foi escrito em todos os períodos das nossas letras. É isso aí, gente. Até a próxima, então.